Vamos apresentar a nossa nona mesa desta FLIP: Desobediências Narrativas, Justiça, Igualdade e Reparação, com Marcos J. Custódio, Natália Zucala, Patrícia Xavier e Silvia Paiva Ramos. Marcos Custódio é autor do romance Os Teus Olhos Estarão Sobre Mim, Mondru 2024. Finalista do Prêmio Cruz e Souza 2025, tem contos selecionados em várias coletâneas. É um dos destaques na antologia de contos Off Flip e da Unifor no ano de 2024. Já participou de oficinas, grupos de escritas de grandes autores da literatura brasileira, como Juliana Leite, Paulo Scott, João Silvério Trevisan, Marcelino Freire, entre outros. Coordena um projeto de extensão da Universidade Federal do Maranhão, mais um, que usa a literatura como ferramenta de humanização para estudantes e profissionais da saúde. Minha querida Natália Zucala, a filha de muitos tempos, muitos clipes, carnavais e Santanas Home. Nasceu em São Paulo em 1990, é escritora, professora e psicanalista. Escreveu os romances Ainda Não, no Prelo, lançamento em setembro pela editora Todavia, Estela, Esta Hora, Todavia 2023, e Cheia, editora Urutau 2021, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, e o livro de contos Todo Mundo Quer Ver o Morto, editora Patuá 2017. Formou-se em letras na USP e especializou-se em psicanálise no curso de formação do Instituto Sede Sapien. É isso? Isso aí. Patrícia Xavier é escritora e jornalista, nascida em São Paulo, autora de Céu Azul e Tempestade, romance... Céu Azul é Tempestade. Isso porque você não está na última mesa, senão eu não ia estar conseguindo. O papel já está todo molhado e tudo. Mas vamos lá. Céu Azul é Tempestade. Romance traduzido para o espanhol e francês, e do livro de contos Só Você Me Escuta no Escuro, e de contos finalistas dos prêmios Ana Maria Martins, União Brasileira de Escritores 2025, e Off Flip, aqui do selo Off Flip 2024. Silvia Paiva Ramos, eu devo agradecer a sua biografia. Silvia Paiva Ramos nasceu em 1976 em Juiz de Fora, Minas Gerais. É escritora, juíza de direito e Quem Será Contra Nós, editora Reformatório 2025, é seu romance de estreia. Boa mesa para você. Obrigada, gente. Boa tarde. Então, eu sou Patrícia Xavier. Vou ser um pouquinho a ponte dessa conversa, dessa mesa incrível. Eu quero agradecer a Casa Pagã, quero agradecer ao Clube de Ficcionistas, esse clube incrível, do qual eu faço parte, e que proporciona esse espaço também para a gente aqui. Quero agradecer a vocês que estão aqui, e de lembrar, agradecer também o pessoal que está assistindo pelo YouTube, no canal do Livros no Subsolo. O nome da nossa mesa, que eu gostei muito e acho que ele faz uma costura das nossas obras, só relembrando, falando aqui de novo, desobediências narrativas. Essas desobediências são importantes para a gente falar sobre os nossos livros. Desobediências narrativas, justiça, igualdade e reparação. O que a gente percebe, conhecendo um pouquinho das nossas obras, é que são histórias completamente diferentes, obviamente, porque somos únicos, e que a gente acaba tratando tocando nos mesmos temas. Eu acho isso curioso e quero saber como que a gente vai levar a nossa conversa para entender por que esses temas nos incomodam a ponto da gente querer falar sobre. Eu quero começar com a Silvia, que está aqui do meu lado. A Silvia lançou Quem Será Contra Nós, né? Conversando um pouquinho, tem vários temas que se misturam, né? Se fala sobre fé, exploração, e você diz que é importante
falar sobre manipulação, né? E limites da justiça. Eu quero que você fale um pouquinho sobre o seu livro e relacione um pouquinho o que você quer dizer com esse tema da nossa mesa. Quais são os pontos de encontro da história com essa conversa? Alô, alô. Bem, primeiro, boa tarde. Oi? Oi. Primeiro, boa tarde. Eu quero agradecer à Casa Pagã, ao Clube dos Ficcionistas. Um agradecimento especial ao Marcelo, pelo convite para estar aqui hoje. A todos os amigos que estão aqui presentes. Agradecer a apresentação. E começar falando um pouco do meu livro, que, como o Marcelo disse, eu sou juíza de direito, né? Então, o tema de justiça, ele fala muito perto a mim. Bem, o livro, ele começou a partir, a ideia do livro inicial, ela começou a partir de uma experiência profissional minha. Eu fui incumbida de ouvir diversas pessoas em um processo em que um pastor estava sendo acusado de trabalho escravo. Eu não julguei essa ação, porque não era minha atribuição, era uma carta precatória, mas aquela experiência ficou muito marcada pela experiência. Ficou em mim uma pergunta, como que era possível que algumas pessoas estivessem ali e para a gente de fora parecer que era tão evidente que elas estavam sendo exploradas e elas permaneciam naquele local. Mais que isso, né? Se era possível que alguma delas, no fundo, quisesse sair daquele local. Eu acho que existe uma certa expectativa, alguém da área jurídica, como eu, vai escrever um livro com o tema trabalho escravo, vai trazer um romance que seja um romance denúncia. Mas essa não era realmente a minha intenção, né? O que eu tentei fazer foi fazer uma obra de ficção. Então, a história toda, ela é uma ficção, né? A personagem principal, a Cristina, ela é uma moça que é levada pelos pais, ainda adolescente, para viver em uma fazenda onde outras 300 pessoas haviam doado tudo que tinham a uma igreja para viver naquele local em comunhão, em busca de salvação divina. Nesse contexto, eu tentei investigar o que levava realmente, qual foi o mecanismo pelo qual aquelas pessoas foram capturadas, né? Como que elas começaram a entender que a exploração, na verdade, era uma devoção. E que o sofrimento que elas estavam tendo ali era uma prova de fé. E mais que isso, uma outra pergunta, já ligada à Cristina, protagonista. Se alguém que conseguisse compreender que havia alguma coisa errada naquele local, por que ela continuava ali? Né? O que poderia existir de anterior àquela fazenda que pudesse mantê-la? Então, o tema da mesa, ele diz muito de perto todas essas questões, porque aquelas pessoas, elas só vão para aquele local porque elas são, de certa forma, pessoas vulneráveis. E são pessoas para quem o pertencimento, uma possibilidade de sobreviver ali, passa a ser, não deixa de ser um direito, passa a ser um favor.
Essa pessoa passa a estar vinculada ao líder porque ela encontra uma posição que ela não tinha. Então, por isso que a questão da igualdade é muito importante. Somos vulneráveis. É lógico que todos nós somos vulneráveis, em alguma medida, somos frágeis, somos sujeitos à morte. Exatamente. Mas uma vulnerabilidade exacerbada pela desigualdade. E a pergunta que o livro faz é se é possível uma reparação. Ao final, é possível um tipo de reparação que seja que seja além da que o direito oferece. O direito oferece uma reparação, uma indenização, a punição do ofensor. E será que ele é capaz de oferecer uma possibilidade de saída, uma possibilidade de reconstruir a vida, de reescrever a história, apesar de todas as feridas, de todo o sofrimento? Uma pessoa que passa por uma experiência dessa, ela consegue de fato sair? E o livro discute essas questões. Acho que é isso. Maravilhoso. Natália, eu vou te pedir para... Eu achei interessante isso que a Silvia falou e vamos relacionar também com a sua história. Você vai lançar agora em setembro, Ainda Não, né? Seu novo livro. A gente estava conversando um pouquinho. Ele fala sobre esse adolescente que passa por esse momento de crise, né? Dessa dor profunda. Eu achei interessante e que eu acho que dá para... Queria que você relacionasse com a sua história, de esse personagem, a pessoa que está numa situação que percebe que tem alguma coisa errada, que incomoda, e permanece muitas vezes porque não sabe como sair. Né? Então, fala um pouquinho sobre o seu livro, sobre essa situação que se encontra esse adolescente neste momento que você resolveu retratar. Bom, então, boa tarde, pessoal. Sou Natália de Cala. Que bom que a gente está aqui junto, podendo falar de temas tão importantes. Obrigada pelo convite, Marcelo, Fernando. Fui te ouvindo falar e pensando como a gente estava tratando de ambientes irmãos, né? Ambientes que estão ali próximos, como a gente está falando de lugares parecidos assim, na nossa ficção. Então, eu vou roubar o nome da Cláudia Burquete Pinto para o poema de trabalho. Vou falar do Ainda Não, que é o livro que eu vou lançar em setembro, como meu livro de trabalho, que agora ele está em pré-venda, então pretendo falar dele sempre que possível. E Ainda Não fala de um dia da vida do Adriano, esse adolescente, que é bolsista numa escola particular de elite, filho de funcionário, porém a mãe dele, que era funcionária da escola, recentemente, quando o livro começa, ela havia sido demitida há pouco tempo. E aquele lugar ao qual ele já não sentia que pertencia, sente-se ainda menos pertencente, uma vez que a mãe dele já não está mais lá. Né? E aí eu fiquei te ouvindo, Silvio, e pensando, a justiça precisa se ocupar dessa tarefa, e acho que a política também, dessa tarefa impossível que é a reparação. Imagino que é uma tarefa muito difícil. E fiquei imaginando se existe reparação possível numa vida só. Aquele sujeito. Todas as violências que alguém que nasce no Brasil sofre, em diferentes estratos sociais, em diferentes gêneros, cores de pele, mas existe reparação possível para a violência que a gente sofre nessa mesma vida nossa? Ou é preciso que a gente passe por muitas gerações para que alguma reparação histórica aconteça? Não sei. Mas acho que a justiça se ocupa bastante disso, né? O Adriano, o personagem de Ainda Não, justamente, ele vai, durante o livro, ele vai, vou esclarecer essa parte que eu acho que é importante, é um livro em terceira pessoa, mas que transita terceira e primeira pessoa. Então, por muitas vezes, é ali o Adriano elaborando, derivando nesse um dia da vida dele, o romance é um dia só da vida dele, e ele ali numa crise existencial, mas tem também a terceira pessoa que faz uma contextualização da história pregressa dele. E ele ali elaborando o livro inteiro, como ele vai se matar, porque no começo do livro ele decide e conta para o leitor que ele não quer mais viver, então ele fica ali pensando como ele vai se matar,
e reelaborando todo esse passado. Em algum momento, ele, que é um bolsista, se dá conta de que aquela vaga que ele tem naquela faculdade, que aquela vaga que ele tem naquela escola particular é um direito adquirido, lutado, né? Então, eu sou professora, eu sou psicanalista, e a nossa classe mudou um bom tempo para que os filhos de funcionários, sejam quais funcionários fossem, tivessem direito a somente 2, que a gente não tem direito a mais, vagas, se a escola dispuser de vagas para os nossos filhos. Então, se a escola não tem vaga, inclusive a gente não pode tirar um pagante para colocar um filho de funcionário. E ele vai se dando conta, ali, aos 15, 16 anos, que aquela vaga dele não é esmola. É um direito. E isso é difícil de internalizar. Acho que por muitos motivos a gente pode seguir trocando. Por que a gente vive num país em que os direitos são vistos como privilégios ou esmolas? Então, quem tem acesso disse que tem privilégio. Quem não tem acesso, quando tem, é esmola. Alguma coisa errada acontecendo. Alguma coisa errada não está certa. Né? Mas aí eu posso falar muito, então eu vou parar agora. Marcos, o teu livro, Os Teus Olhos Estarão Sobre Mim, estende esse tema, né? Fala sobre a desigualdade e é muito único o olhar que você, o jeito que você resolveu contar a sua história, falando sobre a diferença de tratamento de pessoas para animais e como a gente acaba humanizando animais e não tendo compaixão com outro ser humano. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação, dos outros temas, né, que a gente está vendo, que é uma indignação com a desigualdade, né, e como você resolveu abordar no seu livro. Boa tarde, gente. Sou Marcos, né, João Custódio. Só contextualizando um pouco sobre o livro, ele conta a história de Luísa, que é uma mulher que, para escapar da dura realidade das ruas, ela é uma mulher em situação de rua, ela tenta se submeter a viver com um cachorro de estimação na casa de uma família rica. Então, eu acho que essa imagem, né, ela é uma imagem sintética do que é o Brasil, né, a experiência da desigualdade no Brasil, na América Latina, né. Eu estava conversando com um amigo que é de outro país e eu mandei para ele essa sinopse, né? E aí ele falou, ué, mas aqui também tem, né, desigualdade. Ele é da Inglaterra. Eu falei, mas assim, não é na profundidade que é aqui, né? Essa justa posição entre um bairro muito luxuoso, como o de São Paulo, né? E logo muito próximo uma comunidade. Então, esse nível, esse abismo de desigualdade, né, é o Brasil. Né? Acho que essa imagem ela é uma imagem sintética assim, do que é o Brasil. E aí, essa história surgiu justamente vendo uma imagem. Eu morava na época em São Paulo, e aí eu vi uma pessoa em situação de rua, e ia pedindo comida, né? E aí vinha uma senhora com um cachorro, e ela colocou comida pro cachorro, né? E essa imagem ficou muito marcada na minha cabeça, né? E aí eu vendo também como minha irmã tratava muito bem o cachorro dela, né? E aí eu pensei numa situação absurda, mas talvez não tão absurda assim, né? Porque eu acho que o livro talvez ele comece com uma exclamação, né? Isso é um absurdo, para depois, né, ao longo da leitura, a gente fazer a pergunta, né? Se isso é tão absurdo, né? Chegar nesse ponto. Natália, eu queria voltar um pouquinho, porque eu acho que a Silvia e o Marcos falaram um pouquinho como essa história chegou para eles, né? Por que escrever sobre isso? São 15 anos dando aula, né? Minha mãe também trabalhou em instituições escolares, né? Eu também fui filha de funcionário de escola, outro cargo, né? O Adriano é filho de uma PDL da escola, que hoje em dia a gente dá outros nomes na instituição escolar, mas ele insiste nesse nome. Acho que a gente está num momento em que a escola é um lugar de efervescências sociais e batalhas de discurso muito fortes.
Então, o professor foi, com o tempo, acho que não preciso dizer de quanto tempo para cá, virando um profissional que foi sendo desqualificado, duvidado, né? Então, o que a gente tem mais, eu aula há 15 anos, né? E como foi piorando, né? Como mais os pais e as mães duvidam do nosso trabalho, a sociedade duvida do nosso trabalho, enfim. E acho que isso, na verdade, é resultado de uma desqualificação da educação em si. Então, queria falar sobre escola, não só sobre o ponto de vista trabalhista dos professores, isso também aparece no livro, mas não é o principal. A gente tem a ideia de que a educação é emancipadora, e ela pode ser, e ela foi para muitas famílias, para muitas pessoas, para minha e na minha história, principalmente, mas ela pode ser muito violenta. Então, me interessava olhar para esses alunos que eu, infelizmente, não pude ajudar tanto quanto eu gostaria, durante a minha trajetória enquanto professora. Então, eu queria olhar para eles, eu queria estar ali falando desses adolescentes, desses estudantes que, para quem a educação é uma violência desmedida e que não emancipa muito. Eu achei interessante que vocês falaram sobre reparação, e é justamente o tema do meu primeiro livro, que é O Céu Azul e Tempestade, que saiu em 2024. Eu falo de uma história de reparação histórica, de uma família no interior de São Paulo, que vai ser a primeira da cidade a receber reparação financeira pelo passado dos antepassados que foram escravizados, né? Porque a questão é toda essa mão de obra que foi sequestrada da África e trazida para o continente e que foi forçada a trabalhar sem receber nada por isso, quem ficou com dinheiro? Então, agora é um momento que a gente já faz há alguns anos, essa discussão há muitos anos, de reparação. Eu comecei a observar, a prestar mais atenção e me incomodar muito com a desigualdade que a gente vê no país, que é o que Marcos vê na rua, né? Essas pessoas dormindo na rua, e o cachorro sendo tratado muito melhor. Eu amo cachorros, animais, mas assim, a gente tem que olhar para o nosso ser humano e tentar ajudar. E fiquei pensando por que existe essa desigualdade tão grande e o que fazer. Eu acho que o caminho é a reparação, que a gente já tem muitas ações de reparação, mas, obviamente, não são suficientes. E aí, no ano passado, eu lancei aqui na Flip o meu livro de contos, que é o Só Você Me Escuta no Escuro. Eu trabalho como jornalista e eu vejo histórias que me causam profunda indignação e eu quero saber o final, eu quero saber o que aconteceu com as pessoas. E são histórias assim que a gente vê todos os dias e que se repetem e que não se resolvem, que a gente tem que começar a discutir para fazer alguma coisa para resolver. É a menina que só vai conseguir a vaga no trabalho, a menina negra, se ela alisar o cabelo. É a mulher que sai de casa de madrugada para pegar ônibus e no caminho para o ponto de ônibus ela é assaltada. É o homem que literalmente morre na mesa de trabalho de tanto trabalhar, de ser obrigado a repor horas extras, porque ele saiu alguns minutos mais cedo para trabalhar, para almoçar. É claro que assim, a gente coloca ficção para criar essa parte da história que não existe, ou que a gente gostaria, mas para também imaginar o mundo que a gente quer, né? Silvia falava de reparação, se é possível essa reparação. E eu te devolvo a pergunta, é possível essa reparação? Essa história chegou para você no trabalho e você se sentiu compelida a escrever sobre porque te tocou profundamente? É possível fazer essa reparação desse momento doloroso da vida dessas pessoas? Bem, o livro todo, eu acho que eu tentei construir, chegar no final, e eu acho que eu não sei te responder esse livro. Eu, como profissional de direito, né, a gente lida o tempo inteiro com a questão da reparação.
Mas tem a questão existencial, o tempo perdido, os vínculos que não foram feitos, não só o sofrimento, mas o que não foi vivido. Isso não tem reparação. E se você der uma indenização de milhões para uma pessoa, isso vai reparar o tempo que ela que é inexorável, não tem como. E a minha protagonista, nesse livro que eu trabalhei, ela é uma moça que vai para a fazenda, onde tem todo um sistema de crenças em que existe uma manipulação, uma instrumentalização da religião para que essas pessoas deem para o líder inescrupuloso um ganho financeiro. E, na verdade, ela já vem de a Cristina, eu criei a Cristina, uma moça que ela estivesse nesse local e tivesse inteligência suficiente para perceber que existe alguma coisa errada, mas tivesse também uma vulnerabilidade que a impedisse de sair daquele local. E durante toda a história, o que eu busco responder é se, depois de tanta violência, que não é aquela violência que a gente vê, que a da sua obra trata de um trabalho escravo, que ele é realizado pelo anteparo físico, né? Pelos grilhões, pelas grades, mas existe uma violência que ela é da linguagem, né? São pequenas violências. No livro tem uma passagem que eu gosto muito, é que o capataz da fazenda está em frente à Cristina e ele roda um passarinho pelo pé, assim, enquanto fala com ela. É uma violência mínima, que talvez aquilo para o direito, que significado que aquilo tem? Nenhum. Mas é uma violência que ela está sofrendo, né? E esse tipo de violência, ele talvez nunca vai ser, talvez vai ser reparado, não é possível que ela seja reparada. Mesmo que a gente chegue ao final, a um processo, a uma indenização. Não estou falando que não é importante, é lógico, o direito, a única saída que ele tem é essa, né? É um sistema que ele é construído por categorias, é uma linguagem que ela é feita para organizar e chegar a uma decisão final. Então, essa decisão é importante porque ela é feita para apaziguar um conflito, só que muitas vezes ela é insuficiente. Eu acho que é aí que a literatura entra, né? A beleza da literatura é a gente ser capaz de entrar em umas ambiguidades, umas minúcias, que o direito não tem como. Né? Menos jornalismo. Então, não tem como. O jornalismo não vai fazer, a academia não vai fazer. Não é uma denúncia, né? Não, é muito diferente. Então, é investigar realmente a alma humana, né? As ambiguidades da alma humana. Por isso que a reparação é sempre relativa. A reparação judicial ela sempre vai ser relativa. Não tem outro jeito. Natália, quando a Silvia fala dessa investigação da alma humana, o personagem do livro da Natália, ele está numa fase, você usou a palavra, falar de um momento de dor existencial. Fala um pouco sobre isso, no momento da adolescência, que é tão vulnerável, né? Eu estava aqui ouvindo assim, pensando no seu personagem, que metaforiza, né, muito bem, né, melhor, é uma alegoria muito escancarada de uma posição subjetiva, dividida, compartilhada, daquele que, infelizmente, se submete nesse lugar, ou é submetido, melhor dizendo, e daquele que submete. Né? É uma excelente alegoria de uma posição subjetiva. E, subjetivamente, o trauma não tem retificação subjetiva, não tem análise, não tem divã que apague o trauma. Então, isso não é reparável.
Existem certos deslocamentos que a gente faz, analisando, né, no divã. Existem certas coisas que a gente consegue fazer principalmente na política, em sala de aula, mas não se apaga um trauma, né? Sobrevive-se a um trauma. E aí, a partir daí, a gente vê o que a gente consegue fazer com isso. E eu gosto muito da adolescência, essa fase que todo mundo odeia, porque é a fase da desobediência, que eu acho um nome maravilhoso que eles escolheram pela família. O adolescente é o desobediente, ainda bem. Eu acho que não existe fase melhor para você ter uma crise existencial que a adolescência. Se tiver depois, vai ser muito custoso. Tenha logo na adolescência. É melhor. É o momento em que a gente está descobrindo que morre, mas a gente não só está descobrindo que morre, a gente está descobrindo o custo de se manter vivo, que não é baixo, que não é pequeno, que não é um custo financeiro só, é um custo subjetivo enorme. Para uns mais do que para outros, para uns muito mais do que para outros. Né? Mas, então, a adolescência me encanta nesse lugar da desobediência. Nesse lugar de que eles são contestadores porque isso é importante para eles naquele momento, e a gente, adulto, chato pra cacete, muito mais do que eles, acha essa desobediência deles uma afronta. Tudo bem, é verdade, é muito difícil lidar com o adolescente, mas o adolescente está ali fazendo o que ele tem que fazer sendo adolescente, que é desobedecendo adultos, que é virando uma pessoa. E escutar essa desobediência dele sem se afetar, sem achar que é pessoal, e entender como o adolescente ele revela uma verdade que é insuportável para os adultos, porque a gente já aceitou, e a gente já se adequou, e a gente tem que pagar os nossos boletos, como todo mundo adora falar, e no final das contas pagar os boletos é seguir se violentando, mas infelizmente a gente segue, eu pago os meus em dia, ainda bem, porque quero permanecer convivendo em sociedade e tal, mas no final das contas o adolescente é insuportável porque ele revela para a gente o quanto a gente se adequou, o quanto a gente é insuportável. Quanto a gente tá ali fazendo a nossa vida o que a gente pode fazer, e o que a gente pode fazer muitas vezes é muito pouco. Então, eu adoro adolescência. Marcos, eu queria saber o seguinte, a sua personagem, ela faz uma escolha, né? De uma submissão por sobrevivência, justamente por causa dessa desigualdade que ela percebe que ela vive. A minha curiosidade é saber como ela se vê nessa situação, o que ela diz sobre essa situação que ela passa. Então, atenta, né? Eu acho, como a Natália estava falando há pouco, né? Essa posição de quem está se metendo, quem está se vítima. Não sei se ela é uma aceita entre aspas, né? Ela cede ela agarra a oportunidade, né? Acho que essa é a questão, assim. É uma oportunidade que se apresenta para ela e ela agarra a oportunidade. E uma questão, acho que leitores, né, ao ler o livro, talvez perguntem essa, né? Será que eu faria o mesmo, né? Acho que a gente se submete em vários graus, né? Como a Natália estava falando, né? Essa coisa do adolescente que é rebelde e revela para o adulto quanto ele se submeteu, né? A vários tipos de autoridade, né? Um dos meus autores favoritos é o Kafka. E assim, eu li ele nos 20 anos. E a obra dele fala muito sobre o medo da autoridade e também sobre submeter-se à autoridade. A gente tinha muito medo do pai. E acho que isso comunica com a gente porque, de várias maneiras, a gente está submetendo a várias autoridades, né? Seja religiosa, né? Seja a autoridade do Estado, a gente se submete, né? Então, por isso que eu falo que é uma feita, entre aspas, né? Porque talvez ela não tinha outra forma de aproveitar, né, a vida. E aí eu acho que o livro faz esse contraste, né? Ela passa a banhar todo dia, tomar banho, né? Lá no Maranhão a gente fala banhar. Ela passa a banhar todo dia, é mais bonito, né? Ela passa a banhar todo dia, ela tem comida todo dia e ela come carnes variadas, né? Então ela come frango, ela come carne, ela come peixe. Que ela não seria possível, né? Na vida dela da rua. Então, assim, é um aceitar, mas é bem graça. Não sei se eu respondi ou se eu fugi. Não, perfeitamente. É muito interessante esse detalhe que você dá da obra, né? Que ela passa a tomar banho. Olha, vamos pensar, né? Ela passa a tomar banho, isso é muito forte, né?
E aí, a escolha, eu aceito isso e o que eu tenho em troca, né? Agora eu queria fazer um momento sarau, né? que se perde também, exatamente. Queria fazer um momento sarau rápido. Cada um, eu vou ler um trechinho do meu livro de contos, enquanto cada um vai pensando no trecho que gostaria de ler. Muito curto, para a gente ter um gostinho da obra de cada um. Eu vou escolher um trecho, o começo, na verdade, do conto que dá nome ao livro, Só Você Me Escuta no Escuro. E também quero, antes de vocês, quando vocês forem ler o trecho, dar uma ideia de qual momento é da história. Essa história, ela trata da vida dessa... É uma reportagem, mais uma vez, a gente vendo na vida real essas coisas que causam indignação, dessa mulher que passou décadas da vida trabalhando numa casa e não recebia nada por isso, tinha lá um quartinho no fundo, e demorou muito para entender que aquela situação que ela estava, que tinha algo de errado ali, né? E que só conseguiu sair dessa situação por meio de uma denúncia. Ela não conseguia, não entendia que ela podia sair, sabe? Essas situações que a gente vê de pessoas que chegam ao Ministério do Trabalho, que escravizados e que não sabem como, não entendem como sair, não têm os instrumentos necessários para conseguir sair da situação. Então, eu vou ler o comecinho para vocês entenderem, porque a minha dúvida, a minha curiosidade, a minha angústia era saber quem é essa mulher. Quem é essa mulher? Como ela foi parar nessa casa, presa num quartinho? Só tinha acesso ao quarto e à cozinha e limpar os banheiros. Da onde ela veio? E aí que entra a minha... Dessa reportagem vem esse conto. Só Você Me Escuta no Escuro. É 1h e você não dorme. A luz do corredor se esgueira pelo vão da porta e chega até a sua cama. Do seu lado esquerdo, você toca a parede gelada. Deixa a mão encostada até o frio do cimento encontrar o que te gela por dentro. Do lado direito, a fileira de camas. A casa tem 3 andares. Separa meninas e meninos, em quartos para 10 ou 15. Colchões estreitos e armários para guardar o que não tem. Você não sabe como chegou aqui. Vê os outros indo embora aos poucos. E os seus 13 anos parecem te condenar à rejeição. O casal prometeu voltar. E você não dorme. Que lindo. Que lindo, e é bem impressionante isso, né? Como essas pessoas sofrem de violência e que, quando elas chegam na oportunidade de denunciar isso, ela sequer consegue nomear aquilo como violência, não consegue se ver como violência. Tamanha, não é nem, acho que a palavra não é nem manipulação, mas é a captura mesmo da linguagem. Muito impressionante. E é uma situação de vida que ela nunca conheceu opções. Sim. Ela não sabe. Lê um trechinho do seu e conta um pouquinho o contexto antes. Eu vou ler aqui do início do livro. Bem, eu quero registrar aqui que esse livro ele foi todo escrito com acompanhamento da escritora Andréa Del Fuego. E eu comecei a escrever o primeiro capítulo na oficina dela, e ela fez uma mentoria comigo. Esse livro foi escrito ainda na pandemia. E quando eu fiz o lançamento do livro em São Paulo, ela fez a mesa comigo de lançamento, e ela leu esse trecho. Então, por isso eu estou escolhendo esse trecho, é bem do início do livro, em que a protagonista está no dormitório com a mãe adoecida já os primeiros sintomas de uma doença. A doença da mãe é o fio narrativo dessa vontade da Cristina, dessa necessidade dela de sair daquela fazenda para a qual ela foi levada. E aqui, todo mundo já saiu do dormitório e ela está no dormitório com a mãe. Eu vou ler então um trecho.
Não, sim, obrigada. As mulheres e suas filhas acenam da saída. Ouviram o que passou na madrugada, sem interferir. O dormitório fica vazio, só eu e ela. Na nossa casa, minha mãe vivia no quarto dos fundos. Uma costura inútil que não acabava mais. Colocando motivos em panos de prato, capas em botijão de gás, os dias no pedal da máquina de fazer o tempo passar longe de mim. Eu ricocheteando nas paredes, sem saber o que seria desses peitos ganhando tamanho, do sangue escapado sem aviso. Queria ficar aqui, na colcha de lona amaciada no uso, debaixo da luz do entremeio do telhado, olhando a invasão cautelosa de um passarinho, e contar para ela uma história ou alguma coisa para ser um segredo nosso. Mas tenho que ir. Bom, eu vou ler um trecho do livro novo, tá em PDF, não tem ainda físico, mas eu queria só comentar, eu trouxe aqui, a Camila falando, meu último livro, que vai sair em 2023, é esse aqui, e vou fazer um pequeno merchan, tá ali à venda. Enfim, não vamos falar dele, vamos falar do Adriano. Eu vou ler o terceiro capítulo do livro, trecho do terceiro capítulo do livro, que é uma espécie de apresentação dos personagens ali que estão em torno do Adriano. Então, o Adriano tem um grupo restrito de amigos na escola, são 3 adolescentes que também não se enturmam, não foram enturbados, não estão ali, não são os alfa, como dizem os meus alunos. E aí eu vou ler esse trechinho desse terceiro capítulo, bem comecinho do livro. Menino tem sempre 2 ou 3 nomes. Aquele dado de batismo pela família, outro sacramentado pelos amigos, um terceiro danado por quem quer que a gente se foda. Isso quando os 2 últimos não acabam por coincidir, porque o nome ruim engoliu o nome bom. Escama, muitos amigos, tinha um olho esbugalhado, era mole, sem contorno nem ciência da etimologia do seu apelido. Não bastasse, o cheiro com o qual ele pesteava a sala depois da aula de educação física terminou por fincar a alcunha. Agulha, dono dos tapas distribuídos a esmo e de um humor perfurante e violento, era tão fino e branco quanto se podia ser fino e branco. Choquito era negro, mais que isso, retinto, e naquela escola seria o suficiente, mas além disso tinha um rosto cravado por marcas de espinho. Adriano era Adriano e mais nada. Faltava-lhe qualquer adjetivação tributável, e a graça era essa, chamar um adolescente pelo nome de registro, isto é, o nome cujos donos eram papai e mamãe. Suave às vezes como intimidade, às vezes como intimidação, dependendo do dono da boca em qual lixo ele encontrou a sua peça de mastigar. Adriano era Adriano porque mal chamavam por ele. O nome parecia apelido. De Adriano não se dizia nem Adriano. Quem? Bom, eu vou ler aqui um trecho. Nessa altura da história, assim, a Alexandra, ela é a dona da cachorra, né, a Lulu. Ela pede essa cachorra e aí ela troca, né, essa mulher passa a ser chamada, a Lulu passa a ser chamada de Lulu. Então, ela tá vestindo um pet que ela perdeu por essa humana. E aí, né, na altura do trecho que eu vou ler, a Luísa acabou de ser acolhida, né? Então a gente está vendo aqui as primeiras ordens da Alexandra, né? Banho mitosa, foram as ordens de Alexandra assim que resgatou da rua a nova Lulu. Não há dúvidas. O faro canino deste exemplar da espécie desenvolve-se dia após dia. Vem melhorando à medida que o seu guarda-roupas cresce. Observem agora Lulu vestindo sua roupinha nova, lilás. 2 lacinhos cor-de-rosa na cabeça. Está como nunca antes esteve, bem vestida, alimentada, cuidada. Alguns dias depois de sua chegada, uma casinha para Lulu é erguida, instalada no jardim, no mesmo espaço onde a ex-moradora cadela, que Deus a tenha, vivia. A casa de cachorro é enorme quando comparada à casa onde Lulu morava na época em que a chamavam de Heloísa. Passado.
O presente. Agora sua vida real são mimos, guloseimas, banho e tosa. Agora eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma observação, alguma angústia para dividir. Dúvidas? Como é que... Acho que ecoou na minha cabeça quando ela fala a palavra retinto. E aí, o que eu posso perguntar sobre isso? Acho que talvez você possa responder melhor. Essa palavra cabe, assim, retinto, para falar do... Não sei se o personagem é o quê? Mulato? Personagem... Aí eu pergunto se a palavra mulato é que cabe. Cabe, não sei. Eu acho que a gente precisa pensar, desculpa, eu vou te passar a palavra, que é a obra sua, mas eu acho que a gente, pensando mais amplamente, com respeito, na literatura tudo cabe, com respeito. Natália. O Adriano é um personagem mestiço, né? Já que a palavra parda foi entrando em desuso. E o Choquito, que é o amigo dele, que obviamente é um personagem que sofre racismo, assim como ele, tem esse apelido por conta disso. Essa diferença de tons de pele no romance é importante, porque os tons de pele são tema do romance. Então tem a mãe dele que aparece no romance, que é a Clara, que é mais escura do que ele. O Adriano, que é esse adolescente mestiço, que é descrito como um pouco apagado. E o Choquito, que é um adolescente que nesses tons que o romance traz, seria retinto, que eu entendi quando eu fiz a minha pesquisa, porque a gente escreve lendo, pesquisando, estudando pra cacete, pelo menos eu entendi que era um nome que cabia. E eu só usei porque eu entendi que era um nome que cabia. Aqui é o narrador em terceira pessoa que fala, né? Então não é ninguém que está dizendo dele, nenhum outro personagem. É o narrador dizendo dele, e eu achei que era uma palavra possível. Aí, enfim, mas é aquela coisa, né? A gente tenta o máximo usar as palavras que cabem, mas a gente não consegue controlar tudo. Só ecoou aqui, sabe? Obrigada. Mais alguém? Sim. Natalia, eu queria fazer uma pergunta à professora de Direito. Há poucos dias fiquei chocado que alguém foi denunciado numa televisão do México, 52 anos, e houve uma reparação pecuniária de 600 mil reais. Mas, tá, o infrator da denúncia, ele só tem a responsabilidade de um pagamento pecuniário, porque não, 52 anos de vida é um absurdo, né? Como é que se faz essa? Além da indenização, pecuniária, para ter intenção de fazer seu planejamento. E paguei, está tudo certo, estou livre. Sim, eu vou responder o senhor, embora eu esteja aqui como romancista, né? Então, assim, as ações relativas à colocação da pessoa na condição de trabalho escravo, elas são de competência do juízo federal. Eu sou juiz estadual em Minas Gerais. Então, não são ações da minha atribuição. Mas o que eu posso dizer ao senhor é que existe, sim, a previsão legal de crime para isso. Então, normalmente, em situações como essa, caberia, em tese, eu não conheço o caso que o senhor está falando especificamente, caberia tanto uma reparação na seara civil, que é essa indenização que o senhor está se referindo, provavelmente, e também uma condenação por crime. Embora a gente enfrente, eu acredito isso, o país enfrenta um problema
que é, esses crimes têm uma pena muito pequena. Então, normalmente, depois de um trâmite longo, eles acabam prescritos. Então, ou seja, não há como responsabilizar o autor, porque a demora do trâmite judicial acaba aniquilando essa pena. Está falando num linguajar mais comum, né? É isso. Eu acho interessante já relacionar também com esse trecho, esse conto que eu li para vocês, né? Que essa mulher também que ficou trabalhando nesse trabalho forçado doméstico, que é muito comum também, e que trabalhou para o casal teve filhos, cuidou dos filhos. Isso é muito comum, né? Essa pessoa que fica presa nesse ambiente e não sabe como sair, quando se descobre, quase nada acontece com quem aprisionou essa pessoa. É muito chocante, é muito chocante. E já encaminhando assim para o final, eu queria que cada um comentasse um pouco sobre o que vocês querem transmitir com esse livro. Qual a ideia que vocês querem passar? Eu fiz uma oficina há uns 2 anos, 3 anos, e a gente foi instado a pensar numa palavra que nos impulsiona a escrever. Então, lendo o que eu estava escrevendo, lendo a minha produção, os assuntos que eu queria abordar, o que eu queria falar, a minha palavra é indignação. Então, eu vejo isso no meu texto. Esse meu livro de contos são histórias que eu não consigo aceitar. Eu sei que acontecem todos os dias, e a minha ideia em escrever isso e mostrar isso é, pelo menos, levantar uma discussão. Para a gente pensar que a gente não pode continuar a viver da maneira que a gente está vivendo e achar e ser passivo em relação a isso. E eu acho que às vezes é difícil a gente pensar, tá, mas o que eu posso fazer? E a gente pode fazer muito. É só pensar. Eu não vou falar o que a gente tem, o que cada um de vocês tem que fazer, mas a gente pode. A gente pode. Pensa no que te incomoda, pensa no que você acha injusto, tenha compaixão. Entenda que a gente vive numa sociedade extremamente desigual e a gente precisa pensar primeiro, entender. Eu acho que a essa altura a gente já precisaria entender de onde vem essa desigualdade e o que a gente pode fazer para reparar. A gente precisa de reparação. Então, passando para vocês, os meus colegas escritores, eu queria ouvir de vocês, com essas histórias tão variadas e interessantes, o que vocês querem passar com as suas obras. Silvia. Para não trair o que eu disse, assim, eu não... No início, eu não tentei escrever um romance que fosse uma denúncia. Na verdade, eu peguei aquela história e queria escrever um romance, ver realmente se eu conseguiria extrair beleza daquela pergunta. Né? Então, o livro é todo um exercício de poética, de ficção. Mas é inevitável, diante de um tema desse, refletir sobre a seriedade disso. Né? Então, eu compartilho o que você disse. Acho que o importante, talvez, é lançar um pouquinho de luz e um pouquinho de reflexão sobre essas situações. O senhor me fez uma pergunta, mas eu acho que acabou trazendo uma coisa importante. Essas penas são pequenas. Os delitos são muito graves e as penas são muito pequenas. Isso depende não só do juiz, isso depende do Congresso, depende do nosso voto. Então, a literatura não é feita para isso. O que eu queria do meu livro? Que a pessoa acabasse o livro e terminasse
nossa, que bonito, né? Que experiência estética linda que eu passei. Isso, eu escrevi para isso. Mas eu acho que a literatura vai além, né? Mesmo é isso, foge do nosso controle. Não é o que eu quis, mas se ele alcançar leitores, eu espero que dos leitores surja algum tipo de reflexão para cada um poder fazer um pouco, mesmo que seja votar de maneira mais consciente, e ver e observar o que nossos representantes estão votando no Congresso e que tipo de penalidade que eles estão querendo aprovar para quem reduz uma pessoa à condição análoga à escravidão. Isso. Só vou complementar para vocês no final, falar onde encontrar o livro de vocês, se vocês têm exemplares aqui, onde comprar. Complementando o Marcelo, trouxe os livros, tem alguns livros à venda aqui, no site da Reformatório, também está disponível em algumas livrarias e pela internet. Merchan primeiro, então o Está Nessa Hora está à venda aqui, que é meu romance anterior, e o Ainda Não está em pré-venda pelo site Todavia ou pela Amazon. Eu acho que, na verdade, eu penso que eu desejo, os meus votos são que os leitores é que passem por mim, por cima de mim, pelo meu livro. Eu não quero passar nada para quem lê, eu quero que o leitor seja autônomo o suficiente para que ele possa, eu desejo, não é que eu quero, eu desejo que o leitor possa ele, então, passar pelo meu romance e devolver, e perguntar, e questionar, e desobedecer, confiar na autonomia de quem lê, mais do que só na autonomia de quem escreve. E que a gente possa errar mais, desobedecer mais, se escutar mais e questionar. Em relação a também acho que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, mas pode lá. Não, brincando, mas eu acho que assim, a literatura tem esse papel mesmo, né, de tirar a gente do automatismo. E a gente normaliza muitas situações, né? E eu acho que um livro como o meu, né? Eu acho que não tem tanta pretensão assim de tirar ninguém de automatismo, mas eu acho que é uma imagem que é forte, que ecoa, né? E que a gente consiga, que os leitores consigam fazer reflexões nesse sentido, né? Sobre o que é humanização, o que é desumanização, o que é animalização, né? E as condições de vida das pessoas, né? Principalmente aqui, né? Relacionadas ao Brasil. Eu acho que é isso. Esqueci de mexer. Tem uns exemplares aqui para quem quiser adquirir. Também na tenda da Mondo, que fica ali da editora Mondo, que fica no Areal, e também vocês podem encontrar no site da editora Mondo. Agora fazendo o meu merchan, vocês podem encontrar os meus livros na Amazon, eu tenho exemplares aqui, se alguém quiser levar. Quero agradecer muito vocês, eu fico muito feliz assim, de participar, de fazer a Flip junto com vocês. Obrigada.